Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula sobre geometria espacial e caiu na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Mas antes de resolver essa questão, que vai ser bastante detalhada, gostaria de pedir a quem está chegando hoje pela primeira vez, ao final da aula, caso você tenha gostado ou achado que valeu a pena, foi relevante para você, gostaria de pedir que fizesse a inscrição e deixe seu like também, que ela é muito importante para o prosseguimento do nosso projeto aqui, beleza? Vamos lá, uma pirâmide reta de base quadrada está inscrita num cone reto de raio de base 2 raiz de 2 centímetros. A relação entre os volumes do cone e da pirâmide nessa ordem é, e temos aí as 4 alternativas. Bom, pessoal, eu sempre recomendo a todos os meus alunos, primeiro, monte uma linha de raciocínio para facilitar a resolução da questão. Eu fiz esse desenho aqui abaixo para facilitar a compreensão e ainda vou desmembrar esse desenho para vocês entenderem melhor, beleza? Bom, qual é a pergunta do exercício? A pergunta do exercício, ele quer uma relação, vou chamar de relação R, igual ao volume do cone sobre o volume da pirâmide. Então, essa é a pergunta final. Bom, então você já sabe a pergunta, agora você sabe como resolver. Bom, para resolver, eu preciso saber volume do cone e volume da pirâmide. E para resolver assim, eu tenho que saber a formulinha. Veja que a forma não é dada na questão, então todo exame vestibular geralmente não é dado as formulinhas, então você tem que memorizar. Lembrando, então, volume do cone, como que era mesmo? O volume do cone é bem fácil, gente. Toda figura que tem aqui um vértice aqui em cima, como é o caso de um cone, como é o caso da pirâmide, a fórmula é sempre 1/3 da área da base vezes a altura. Então, facilitando aqui agora o volume do cone, como a base de um cone é um círculo, então o volume do cone ficará igual a área da base de um círculo, como que é? Π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. 1/3 multiplicado por isso aqui é o mesmo que todo esse conjunto sobre 3, tá? E o volume da pirâmide? O volume da pirâmide é quase a mesma coisa, só muda a área da base. Então a formulinha fica assim, ó. O que é 1/3 também a área da base vezes a altura H. Mas a área da base de uma pirâmide, gente, pode variar. Nesse caso aqui a base é um quadrado, então ficou fácil. Mas poderia ser um retângulo, poderia ser um hexágono, poderia ser um pentágono, enfim, a área da base de uma pirâmide depende da forma geométrica da base. Ok? Então vamos lá. Então o volume da pirâmide, no nosso caso, é igual a área da base, não é a área de um quadrado. E como que é a área de um quadrado? Não é lado vezes lado? Ora, então vou fazer, chamando esse lado aqui de L, aqui ó, esse aqui, lógico, isso aqui também é L, certo? Todo lado do quadrado é igual. Então L vezes L dá L ao quadrado vezes H dividido por 3, beleza? Então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, eu tenho aqui as duas formulinhas, ó. Eu tenho o volume do cone, vou separar aqui, e o volume da pirâmide. E o que ele quer mesmo? Vamos lá, ó. Ele quer essa relação que eu chamei de R igual a volume do cone é π vezes o raio ao quadrado vezes H sobre 3. Tudo isso sobre o volume da pirâmide, L ao quadrado vezes o H sobre 3. Agora, vocês perceberam que apareceu o H no volume do cone e o H no volume da pirâmide? E você percebeu que esse H é exatamente o mesmo, é igual para os dois? Porque olha só, como a pirâmide está inscrita dentro de um cone e o vértice de ambas as figuras coincide no mesmo ponto, a altura é exatamente essa altura aqui, H, ó. E esse ponto aqui, vou chamar de O, esse ponto aqui, ó, ponto O, tanto é o centro da circunferência como é o centro do quadrado. Perceberam? Então, isso vai facilitar muito o nosso cálculo. Beleza, agora aqui, ó, nós chegamos numa fração sobre fração. Quando acontece isso, é uma beleza, porque você pode transformar essas duas frações numa única fração. Como assim, ó? Você vai pegar
ponta vezes ponta, ou seja, numerador de 1 com denominador daqui, ó. Ponta vezes ponta vai ficar 3 vezes o π vezes o raio ao quadrado vezes h, sobre quem? Sobre meio vezes meio, 3 vezes isso aqui, ó. 3 vezes L ao quadrado vezes H. Bom, o 3 com 3 pode cortar. O H com H pode cortar. Então ficou assim, ó. Π vezes raio ao quadrado sobre L ao quadrado. Olha como está ficando fácil. Agora, alguém pode até ficar na dúvida. Professor, eu vou pegar o π aqui, vou transformar ele para 3,14, para 3, 3,1. Nada disso, gente. Olha nas respostas. A resposta não está tudo em função de π? Então, conservo o π aqui. O raio, eu tenho raio. Olha só, o raio eu tenho. Porque o raio, esse raio aqui, não é exatamente o raio da circunferência. Quanto que mede esse raio? Ele falou 2 raiz de 2. Ah, então quer dizer que eu posso fazer assim, ó. 2 raiz de 2 ao quadrado, porque é r ao quadrado, vezes π. Tudo isso sobre L ao quadrado. Bom, agora chega aqui, gente, olha só. Muita gente se atrapalha exatamente nessa continha aqui. Gente, quando tem uma raiz e um número externo, fora da raiz, você vai levar ambos ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. Agora, cuidado, ó, raiz de 2 ao quadrado é assim, raiz de 2 vezes raiz de 2 não é raiz de 4. Raiz de 4 não é 2? Ah, então, raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2. Π sobre L ao quadrado. Ou seja, essa relação R ficou restrita agora a 4 vezes 2 dá 8π sobre L ao quadrado. Bom, o que está faltando então para a gente resolver essa questão? É descobrir esse tal do L ao quadrado, não é isso? Então vamos lá, ó. Vamos descobrir esse tal do L agora, gente. Olha só, eu vou desenhar aqui um quadrado que é a base e vou explicar direitinho como que eu vou achar o valor desse L aí. Então vamos lá. Então aqui está o quadrado, que é exatamente a base da pirâmide, tá? Então eu chamei isso aqui de L, isso aqui de L, lógico, todos os lados são L. Agora você percebeu que esse centro aqui, tanto é o centro do quadrado como o centro da circunferência, conforme o desenho lá, ó. Eu até nomeei aqui como R, não foi? Bom, mas esse raio quanto que mede? 2 raiz de 2. Lógico, cada pedaço aqui, cada raio é 2 raiz de 2. Então você percebeu que, vou nomear aqui de A, B, C. Eu não tenho exatamente o diâmetro aqui da circunferência, ou seja, a diagonal do quadrado. Se eu somar essas duas diagonais, eu vou chamar de D a diagonal, é 2 vezes 2 raiz de 2, não é isso? Somando os dois vai dar quanto? 4 raiz de 2. Ah, professor, não entendi. Olha só, se eu chamar raiz de 2 de abacaxi, está falando 2 abacaxi mais 2 abacaxi, vai dar 4 abacaxi. Certo? Então, 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 igual a 4 raiz de 2. Agora, perceberam que, então, eu formei aqui, ó, um triângulo retângulo com esse formato aqui, ó. Esse lado aqui mede L, esse lado aqui mede L, e a hipotenusa mede 4 raiz de 2. E aqui eu sei que, se é um quadrado, ele tem o 90 graus. Então, isso aqui formou um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo, basta você aplicar o quê? Pitágoras. Pitágoras diz hipotenusa ao quadrado. Quem é hipotenusa? É o lado maior do triângulo retângulo, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então fica hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que é o L, mais o outro cateto ao quadrado, que também é L. Ora, L ao quadrado mais L ao quadrado vai dar o quê? 2L ao quadrado. Então vou escrever aqui, ó, 2L ao quadrado igual a, de novo, ó, mesmo caso, se tem um número inteiro e uma raiz ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16. Raiz de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar o próprio 2, que é igual a 32. Bom, aqui ficou assim, ó, 2L ao quadrado igual a 32. Ora, passo 2 para o outro lado, vai ficar L ao quadrado igual a 32 sobre 2, né? Vai passar para lá dividindo, logo igual a 16. Ah, mas como é que eu sei que agora ficou fácil? Se L ao quadrado é 16, o L sozinho só pode valer quanto? 4.
no caso aqui 4 centímetros. Então, o lado desse quadrado mede 4 centímetros. Agora, muito cuidado, gente, como eu estou tratando de geometria e o 4 é unidade de medida de comprimento, 4 centímetros, matematicamente poderia ter o valor mais ou menos, não é isso? Quando você extrai a raiz quadrada de uma incógnita, o valor final é mais ou menos matematicamente falando. Mas como se trata de comprimento e não existe comprimento negativo, então, nesse caso, eu considero apenas o 4 positivo. Beleza? Muito bem. Agora sim, agora eu posso substituir na relação R aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então, a minha solução final vai ficar assim, ó. R igual a 8π sobre 4. Bem, descoberto aqui o valor do L, agora vamos para a parte final do exercício. Só lembrando, esse R aqui não é R de raio não, tá, gente? Desculpem aí ter utilizado essa letra, mas é esse R que é relação. Então, a relação entre o volume do cone e o volume da pirâmide é 8π L ao quadrado. Quem é L é 4, então é 4 ao quadrado. Então é 8π sobre 16. Praticamente já chegamos ao final. Alguém vai falar assim, professor, mas não tem nenhum valor aqui, ó, 8π sobre 16. Claro que tem, né? É porque simplesmente ele simplificou o 8 e o 16, não dá? Se você simplificar essa fração aqui por 8, olha só o que vai acontecer. 8 dividido por 8 dá 1. 16 dividido por 8 vai dar 2. Logo, a minha relação é igual a π, 1 vezes π é π, né? Sobre 2, e está resolvida a questão. Alguns alunos podem até também levantar uma lebre aqui, ó. Essa relação aqui tem unidade de medida? É centímetro? É alguma coisa desse tipo? Não. Por que não tem unidade? Porque em cima é volume, embaixo é volume. Então, unidade, centímetro cúbico sobre centímetro cúbico, vai dar 1, né? Corta, corta. Beleza? Entenderam? Então, alternativa C de cebola, C de carinho, C de casa. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, se alguém ficou na dúvida, ainda mesmo com essa aula, não se acanhe, escreve aí nos comentários que eu faço questão de tirar qualquer dúvida que tenha restado aí, beleza? E se você entendeu, achou que a aula foi relevante, então reforço o pedido, faça a sua inscrição e deixe também o seu like, que é muito importante, muito precioso para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho aqui, ok? E se você tem um amigo, uma amiga, um familiar que precisa aí de uma aula, principalmente de matemática, traga-os para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é sempre feito com muita dedicação, um extremo esforço para que você entenda cada passagem de cada questão nos seus mínimos detalhes. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!